Como criar um vírus de computador? Antes de iniciarmos com este vídeo, façamos uma perguntinha. Você tem vontade de aprender a criar um vírus de computador? E se tem, qual seria ela? Seria para adquirir conhecimentos técnicos ou apenas por pura brincadeira? Quem sabe pregar uma peça no seu amigo chato ou no seu vizinho que vive pedindo a senha do seu Wi-Fi? Não importa qual o seu desejo em aprender a criar uma praga virtual, o importante é repassarmos a seguinte informação. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido das técnicas e dicas divulgadas em nossas aulas. Use seu conhecimento com respeito dentro da lei. Jamais utilize nossas dicas e ferramentas para cometer atos maliciosos. Não somos a favor de nenhum crime digital. Seja um hacker e não um cracker. Portanto, utilize o seu conhecimento para o bem, e não para sair infectando computadores com desejo de danificar ou roubar arquivos pessoais de terceiros, até mesmo roubar dados bancários, além dos dados particulares. Bem, informamos que a intenção de compreender a criação e o funcionamento de uma praga virtual é apenas didático, de tal maneira que irá preparar você para compreender o seu funcionamento, tornando você capaz de decifrar códigos maliciosos e poder, quem sabe, estudá-los e até mesmo descobrir possíveis correções. A criação de um vírus exige tempo e conhecimento, mas pode ser feita por qualquer um que se dedique. Criar um vírus pode ensinar muito a você sobre o funcionamento da segurança de rede, de uma linguagem de programação e de um sistema operacional. Compreenda alguns dos primeiros passos para criar a sua praga virtual. Primeiro passo: determine qual sistema operacional você pretende atacar. O alvo mais comum é o sistema operacional da Microsoft, o Windows, especialmente as versões mais antigas. Muitos usuários dessas versões não atualizam seu sistema operacional e por isso ficam vulneráveis a brechas de segurança que podem ser consertadas nas versões mais recentes. Nada que impeça você de criar um vírus para os sistemas atuais e atualizados. O macOS e o Linux são mais à prova de vírus por causa da maneira como as permissões funcionam e da arquitetura geral desses sistemas operacionais. Em torno de 95% de todos os vírus são voltados para os usuários de Windows. Porém, o Linux e o macOS não são um sistema que podemos dizer. Eles jamais serão infectados por algum vírus. Pois a verdade é, o Linux e o macOS, sim, são vulneráveis aos vírus, porém com grande dificuldade. Então, a partir de hoje, se alguém alimentar o mito falando que para você que o Linux e o macOS não podem pegar vírus, você já pode dizer com toda certeza que sim, eles podem ser contaminados. Segundo passo: decidir como você pretende espalhar a sua criação. Um vírus só pode ser chamado assim se puder se espalhar para outros usuários. Você precisará pensar no método de contaminação antes de começar, pois esse é um dos elementos fundamentais do código do vírus. Alguns mecanismos comuns incluem os seguintes arquivos: arquivos executáveis, que é a extensão exe, arquivos BAT, entre outros. Eles necessitam ser iniciados pelo usuário e costumam vir disfarçados de outra coisa, como uma imagem, por exemplo. Podemos falar também dos macros, o pacote do Office, da gigante Microsoft. São programas embutidos em um documento ou em algum e-mail e têm como alvo o Word ou Outlook e outros produtos com função macro-habilitada. O método de propagação mais comum é via e-mail, com um documento infectado em anexo. E os poderosos scripts, web script, que são pedaços de códigos maliciosos injetados em site, sem o conhecimento do webmaster. Terceiro passo: ataque no calcanhar de Aquiles, ou melhor dizendo, escolha um ponto fraco para ser atacado. Para se obter sucesso com o seu vírus, procure atacar as brechas de segurança, como um programa sem atualização ou algum sistema, por exemplo, para poder espalhar as execuções e as ações da sua praga virtual. Portanto, é necessário que você pesquise muito para adquirir bastante conhecimento. Existem diversos fóruns, vídeos no próprio YouTube, que mostram como explorar as atualizações, os arquivos temporários e até mesmo as brechas de segurança.
Desse modo, você irá adquirir bastante entendimento sobre o assunto para ser capaz de criar e utilizar o seu vírus com muita eficácia. Quarto passo: tome a sua decisão em relação ao vírus. Decida o que irá fazer quando ele estiver pronto. Quando ele estiver pronto, pense qual será a ação do seu vírus quando ele for espalhado para infectar alguma máquina. Com certeza não aconselhamos que você tenha como objetivo a destruição de arquivos pessoais de terceiros, mas sim de rastrear algum equipamento eletrônico, compreender o funcionamento de algumas linguagens de programações, capturar pedófilos em algumas redes privadas, públicas. Esses objetivos são de muita ajuda. Enfim, são diversas escolhas a se fazer. Agora, se você pretende utilizar a sua criação de praga virtual, o seu vírus, para danificar dados, tenha muito cuidado com as leis. Criar uma praga virtual para se divertir estragando arquivos importantes de terceiros, roubar fotos, dados pessoais, pode lhe causar bastante tempo e uma prisão. As leis são graves na maioria dos países. Quinto passo: escolha algumas linguagens de programações. Ao escolher a sua linguagem para criar um vírus, você precisa saber pelo menos o básico dessa linguagem de programação, ou a sua ferramenta de criação de scripts. Na maioria dos vírus complexos, são utilizados em sua receita várias linguagens. Então, para criar um vírus realmente eficaz, você precisará conhecer as linguagens de montagem e procure conhecer a sua linguagem. A Assembly é uma linguagem muito importante para que você possa estudar. Caso o seu interesse seja em criar um vírus executável nas linguagens C e C++, saiba que será um ótimo começo. Agora, se o seu caso for criar um vírus macro, aprenda a linguagem macro do programa-alvo, como o famoso e mais utilizado Microsoft Office. O Visual Basic pode ser usado para se criar programas maliciosos para os usuários do Windows. Sexto passo: comece a programar o vírus. Esse processo será longo, especialmente se for a primeira vez em que você irá programar algo desse tipo. Experimente o máximo possível e pesquise sobre maneiras de replicar o seu código, dependendo da linguagem usada, é claro, pois cada uma tem suas linhas de códigos e suas ordens específicas para a linguagem determinada. Como sempre, falamos e iremos continuar falando. Procure tutoriais para as linguagens escolhidas por você. Pesquise-as em fóruns e blogs especializados no tema. E muito cuidado nas informações adquiridas. A quantidade de curiosos que criam blogs, vídeos tutoriais, falando sobre assuntos sem entender nada, é muito comum de se encontrar por aí. Pesquise bastante sobre vírus polimórficos e metamórficos. Eles alteram o código cada vez que se replicam, que os tornam difíceis de serem rastreados por algum antivírus. O código polimórfico é avançado e implementado de maneira diferente em cada linguagem. Sétimo passo: procure diversas formas de esconder o seu código malicioso. Além do polimorfismo, há outros modos de esconder o seu vírus. É o caso da criptografia, que é uma ferramenta bastante comum e usada por desenvolvedores de programas maliciosos. Ela exige muita leitura, prática e dedicação, mas pode ajudar a aumentar bastante o tempo de vida do seu vírus. Oitavo passo: testando o seu vírus. Depois de concluir as diversas etapas na criação do seu vírus, chegando a um protótipo funcional, teste-o em várias máquinas virtuais com diversas configurações. Será bem mais fácil se você puder preparar essas máquinas virtuais e utilizar as suas diversas configurações. Mantenha os testes controlados para não acabar liberando o vírus antes dele estar pronto. Coloque as máquinas de teste em uma rede isolada e veja os efeitos da contaminação. Ajuste o código do seu vírus conforme a sua observação, na qual ele trabalha nas máquinas de teste, e conserte os erros que encontrar. Nono passo: solte a fera, libere seu vírus. Quando ele estiver pronto após algumas correções, claro, se houver a necessidade. Na verdade, se você já testou e está satisfeito com o desempenho dele, é a hora de liberá-lo. Antes disso, pergunte a si mesmo se você está preparado para enfrentar as consequências que podem surgir de um vírus liberado. Talvez seja melhor usar apenas como experiência para trabalhar em novos projetos. Esse foi mais um vídeo do Universo Digital. Não deixe de nos acompanhar, curtam o nosso canal e compartilhem nosso vídeo. E até a próxima!